A verdade é que não há dinheiro para tudo. A verdade sempre é que não há dinheiro para tudo. Se essa é uma coisa que a gente pode estabelecer quase como um dogma, é que tem escassez, né? Então, sempre numa discussão eleitoral, um dos princípios fundamentais que as pessoas têm que prestar atenção são as escolhas. E candidatos que não fazem escolhas, ou seja, que não têm prioridades, podem fazer nada, simplesmente ao decidir que eles vão fazer tudo, porque isso é impossível, né? O orçamento tem limite e a disputa em torno desse fundo público do orçamento é muito, muito conflitiva. Então, os municípios, nesse momento agora, precisam ter muita clareza o que se propõe, o que os candidatos estão propondo para o futuro, porque a gente vai ter que sobrepesar quais as possibilidades e ajustar despesas para pensar a construção dos próximos 4 anos. Mesmo São Paulo, que fez uma reforma da Previdência e tem um caixa, mesmo São Paulo não está com uma situação de correr para o abraço, né? Então, a situação de São Paulo é um tanto paradoxal, né? É importante explicar. A gente vem de uma trajetória de crescimento muito importante do ISS. ISS é o Imposto sobre Serviços. E São Paulo tem um montante exuberante de Imposto sobre Serviço. Hoje, a sua principal receita é muito maior do que o ICMS, que é a principal receita quase que do país, né, da maior parte dos municípios. Mas o ISS, apesar de ter crescido ao longo dos últimos anos sempre muito fortemente, São Paulo teve uma dificuldade muito grande com o endividamento com a União, que lhe ocupava boa parte. Tinha um custo muito alto. Muito alto, eram 13% das receitas líquidas municipais iam para pagar a União, e durante anos se pagou, mas com o reajuste sempre do estoque, a gente estava sempre devendo. Então isso começa a mudar a partir de 2014 com uma renegociação da dívida com a União, que diminuiu. Foi feito pela Haddad? Feito pela Haddad, junto com ainda a presidente Dilma no cargo, e se encaminhou a partir de 2015 essa redução desse endividamento, com uma troca de deflator, que reduz os juros, enfim, recálculo do estoque, não só para São Paulo, tá, gente? Isso foi uma renegociação ampla de dívidas de estados e outros municípios. Então, isso foi uma primeira mudança bem importante. E, além disso, São Paulo teve outras questões importantes. Teve receitas do urbano. São Paulo tem uma receita do urbano, que é essa receita que vem dos empreendimentos imobiliários, que tem que pagar um recurso que a gente chama de outorga onerosa, que é pagar para poder construir uma metragem a mais. Esse recurso entrou nos cofres do município de um volume bem maior ao longo de 2017 para frente. Isso aumentou muito o caixa do município. E a pandemia ajudou o município a fazer caixa durante 2020 e 2021, porque ficaram congelados os salários. Então, e não só São Paulo, mas o Brasil inteiro, com congelamento de salários, uma parte importante das receitas é diminuída, das despesas é diminuída, desculpe. Um outro ajuste muito fundamental, como você citou, foi a reforma da Previdência no município. Então, com essa reforma, com a mudança de cobrança, né, de alíquotas, inclusive dos aposentados, teve toda uma reestruturação, a criação de fundos, né, de capitalização para os servidores que tiveram que optar, né, se eles iam para se fundo complementar ou não. Toda essa reforma que foi feita na Previdência, ela aumentou muito a receita e reprojetou as despesas futuras do município com a Previdência. Então, isso também abriu um espaço importante de despesas. Para vocês terem uma ideia, com as mudanças, né, com o crescimento de algumas receitas, como ISS, essa do urbano que eu falei, a renegociação da dívida, a redução da Previdência, congelamento de salários, São Paulo abriu um saldo de caixa de 30 bilhões. 30 bilhões é quase que 1/3 do orçamento do município à época em que isso se deu, né? Ao longo dos últimos anos, desde 2021, desde 2020, São Paulo tem dado com um caixa enorme. Então, um saldo de caixa muito grande, que aí você vira e fala, nossa, então temos dinheiro para fazer tudo. Mas, como você colocou, mesmo São Paulo, a situação é uma situação que precisa de muito cuidado quando a gente projeta o futuro a partir do que está acontecendo no ano passado e nesse ano. Por quê? Por quê? Porque com
essa movimentação de saldo de caixa, as mudanças que vieram a partir de 2022, que implicaram que você podia fazer os reajustes salariais, e reajustes salariais que precisavam ser feitos, porque os funcionalistas ficou sem reajuste 2 anos, né? Então, reajustes foram feitos para diferentes carreiras, diferentes pressões. Então, houve um aumento da folha, muitos contratos foram renegociados de serviço de terceiro, e São Paulo tem muito serviço de terceiro. Toda a saúde, mas 90% da saúde depende de serviço de terceiro, de contratação de organizações sociais que administram os postos e hospitais. Na educação tem muito serviço de terceiro, conveniamento de creche, né? A assistência quase toda de conveniamentos, assistência social, os centros os CRAS, né? Os CREAS, tudo trabalhado a partir de uma terceirização. Esses contratos subiram muito, né? Subiram acima da inflação, subiram acima do crescimento da receita. Mas temos saldo de caixa, então vamos usando esse saldo de caixa. Para além disso, houve uma mudança muito grande na priorização de investimentos no município. Muitos investimentos foram feitos em pavimentação, investimentos foram feitos em infraestrutura e algumas outras obras, muitas contratações emergenciais, num volume impressionante, de 10 bilhões num único ano. Isso é algo recorde no município de São Paulo. Então, você faz um volume enorme de investimentos e, ao mesmo tempo, você aumenta as despesas de serviço terceirizado, correntes e pessoal. Qual que é o resultado disso? Você tem hoje uma velocidade de crescimento das despesas correntes maior do que as receitas. Então, não é que as receitas não crescem em São Paulo, crescem muito, e ISS é muito importante. O ICMS não cresce mais tanto. O ICMS mudou, teve aquela mudança que foi feita em 2022, antes da eleição presidencial, que mudou as alíquotas do ICMS, vocês devem lembrar, foi algo antes da eleição para reduzir o custo de combustível, enfim. Então, isso também reduziu a despesa dos vários municípios, dos estados e de São Paulo também. Ou seja, o que você está me dizendo é que São Paulo já está comendo o seu caixa. Já está comendo seu caixa, e a gente pode pensar, sim, mas uma prefeitura não tem que viver fazendo calçado de caixa, ela tem que viver para melhorar o bem-estar das pessoas. Ótimo. Então, use o saldo de caixa para fazer investimentos estruturais, para reduzir a enorme desigualdade dessa cidade. Essa é a grande questão. E isso não está sendo feito. A gente não consegue perceber, a partir dos investimentos que estão sendo feitos, que eles têm esse foco de redução, de mudança de infraestrutura, de redução de desigualdade. O orçamento de São Paulo é de 110 bilhões. É o principal orçamento municipal. Ele é maior que a maior parte dos estados, né? Quase que o 5º orçamento nacional. Isso não significa que eu posso fazer qualquer coisa, porque eu tenho milhões de pessoas morando aqui. E eu tenho uma desigualdade imensa na cidade. Então, as escolhas orçamentárias têm que ser pensadas qual é o futuro que a gente quer para essa cidade. A gente quer manter esse certo apartheid, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem uma Mesopotâmia entre o Rio Pinheiros e o Tietê. Depois que você sai dessa área, tudo é diferente. Os equipamentos são diferentes, a expectativa de vida é diferente, o verde, né?